Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, mais uma edição do Participação Popular na TV Câmara, na página da TV Câmara no Facebook e no canal da Câmara no YouTube. Eu sou Fabrício Rocha, como você sabe, nós estamos durante esse mês de janeiro até a retomada dos trabalhos parlamentares, da posse dos novos deputados em 1º de fevereiro. Estamos ao vivo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, sempre 1 da tarde. E no programa de hoje nós vamos discutir um assunto que no qual já resvalamos em dezembro de 2018. Que foi um programa sobre a violência contra idosos, e nós vamos tratar hoje do abandono de idosos em um tipo de situação que recebe um nome mais técnico de alta social. Muitos idosos são abandonados em hospitais e asilos pelas famílias, que chegam até a dar nome e telefone e endereço errados. Depois que o idoso, em tese, recebeu alta, ninguém do hospital encontra mais os familiares. Por que isso acontece? Isso não é uma exclusividade brasileira, nós descobrimos que esse problema acontece também em outros países, só que aqui no Brasil o Estatuto do Idoso prevê claramente esse tipo de situação, mostra que é um crime e mesmo assim o número ainda é elevado de situações como essa. Por que as pessoas fazem isso? Será que é tão difícil cuidar de um idoso? É falta de vergonha realmente das famílias? Para tratar desse assunto com a gente, nós temos a Bianca Cobucci Rosier, que é defensora pública, integrante do Conselho Nacional da Pessoa Idosa e coordenadora da Central Judicial do Idoso. É isso, né, Bianca? Isso mesmo, Fabrício. Boa tarde. Eu posso aproveitar aqui para mandar um beijo para os meus avós. Por favor. Que são, assim, um exemplo de inspiração, um exemplo de vida, não só para mim, para toda a minha família e para as pessoas que têm a grata satisfação e oportunidade de conviver com eles. Amo vocês. Beijo, vó e vô. Qual o nome deles? Maria e Caetano. Maria e Caetano. Tá aí o beijão então da Bianca para dona Maria, pro seu Caetano, né? Fica à vontade, muito bem-vindo a esse tipo de manifestação aqui e obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Bianca? Eu que agradeço a oportunidade. Legal. E nós temos também a Luciana Carneiro de Barros Leite, que é assistente social gerontóloga. E, Luciana, obrigado por estar com a gente aqui no Participação Popular. E você já presenciou alguns casos desses até, né, como assistente social? Já. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Bianca. Boa tarde a todos os brasileiros que são idosos e aquele que com certeza quer também um dia ser idoso. Tive o privilégio de ser assistente social de um hospital, onde tínhamos enfermarias e uma equipe interdisciplinar. O primeiro programa de atendimento integral à saúde da pessoa idosa do Distrito Federal, que foi em 1992, com uma equipe que permaneceu lá. Eu fiquei até me aposentar e temos, sim, uma boa experiência sobre essa temática. Que ótimo, é bom que você... E vamos legal compartilhar. Que você possa... É ótimo, legal que você possa trazer isso para cá. Você quer mandar um beijo para alguém também? Quero mandar um beijo. Não tive a oportunidade de ter filhos de útero, mas tenho filhos de profissões. Estagiários, alunos de pós-graduação em gerontologia, que é a ciência do envelhecimento humano, e a toda a sociedade, parabenizando Oliveira de Panelas, que traz a seguinte mensagem: admiro a juventude que não quer envelhecer, pois se velhos não querem ficar jovem, ninguém quer morrer, só envelhece quem vive, e o bom na vida é aprender que, acima de tudo, envelhecer é saber viver. Isso aí é para ficar pensando o resto do programa, viu? E, bom, para você que está nos acompanhando com essa mensagem aí da Luciana Leite, então, né? Você também pode se inspirar, pensar e escrever para a gente. O programa se chama Participação Popular porque a gente conta com as suas mensagens, as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas experiências. Você já vivenciou casos desses de abandono de idosos em hospitais, em asilos, em casas de repouso? Escreve pra gente, você pode mandar sua mensagem ligando para 0800 619 69, é de graça, de qualquer telefone fixo do Brasil. Você pode escrever um e-mail e o nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br, é tudo junto, uma palavra só, não tem espaço, cedilha e tio, participaçãopopular@câmara.leg.br. Você também pode mandar uma mensagem pelo Twitter, é só escrever o nosso nome de usuário no Twitter, que é @participaçãopop. Também é tudo junto, uma palavra só, sem espaço, cedilha, tio, @participaçãopop. Pelo WhatsApp, muito fácil, é só salvar o nosso número aí e você já pode mandar mensagem também. Tem o DDD de Brasília, 61 99620 2573. Repetindo, 61 99620
2573. E se você estiver acompanhando Participação Popular pela página da TV Câmara no Facebook, deixa ali o seu comentário. Pode curtir, pode compartilhar também. É bom que seus amigos vejam e de repente se interessa em participar também, né? E você pode mandar sua mensagem por ali também, que a gente vai receber. Assim como no YouTube, durante a transmissão ao vivo do programa, a salinha de bate-papo ali do YouTube, né? Fica aberto o canal de chat e você também pode mandar pra gente a sua mensagem por ali, tá certo? Além do que você vai mandar pra gente, para nós discutirmos com os nossos convidados, vamos ter também opiniões de pessoas que estão passando pelo centro de Brasília e que vão conversar com uma estreante no programa de hoje, a Verônica Honório, que está aqui iniciando. Não tem muita experiência de vivo também, né, Verônica? A gente viu que você estava nervosa de falar ao vivo, primeira participação aqui no nosso programa. Espero que você agora já esteja mais tranquila, mais calma e seja bem-vinda ao Participação Popular, Verônica. É um prazer poder estar aqui participando do Participação, né? Eu estou aqui na rodoviária do Plano Piloto, que fica no coração de Brasília, onde cerca de 500 mil pessoas passam por aqui. Aqui não para, é de manhã, de tarde, de noite. E quem eu encontrei agora aqui para falar com a gente foi o senhor Círio. Ele falou um pouco sobre a história dos pais dele, né? O pai dele teve um AVC e a família cuidou, não foi isso, Círio? Como é que foi? Meu pai teve um AVC em mês de agosto e precisou de cuidados especiais da família, mas não precisamos de contratar ninguém. A família cuidou até ele vir a falecimento, no mês de janeiro. Mas a gente deu conta, foi muito trabalhoso, mas deu conta. E minha mãe já também, 3 anos depois, ela também sofreu um AVC, mas foi fulminante. Aí faleceu, mas eu conheço muito o trabalho do idoso. Inclusive já estou chegando também a essa idade, né? E no caso do seu pai, os irmãos se juntaram, todo mundo ajudou, não foi preciso contratar ninguém, né? Não foi preciso contratar ninguém, foi nós mesmos que ajudamos, os netos, as noras, todo mundo contribuiu. E minha mãe também. Peraí, eu vou pedir para a Verônica para esperar um pouquinho, Verônica. A gente está com um problema de áudio, o som do seu microfone não está chegando direito aqui, né? Daqui a pouco a gente volta com você. Eu acho que você deve estar ouvindo bem a gente, mas a gente não está ouvindo direito você. Mas daqui a pouco a gente volta com você, Verônica, aí do centro de Brasília. Eu já agradeço ao Círio que deu pelo menos para pescar o principal da mensagem dele, tá bom? E daqui a pouco a gente volta com a Verônica lá, vamos tentar resolver esse probleminha áudio, televisão ao vivo tem esse problema, viu? Vocês também estavam pensando ao vivo, né? Fica nervoso e tal, a Verônica também, mas acontece esse tipo de coisa, a gente assume e toca o barco. Enquanto você que está nos assistindo prepara a sua mensagem, a sua pergunta, o seu comentário, o seu relato sobre esse caso de abandono de idosos, né? A alta social, chamada alta social. Eu quero mandar um abração para os aniversariantes desse dia 21 de janeiro. Muitos conhecidos meus, pelo menos, estão fazendo aniversário nesse dia 21 de janeiro. Entre eles, o Franz Bergman, de Estocolmo, na Suécia. O Rubens Júnior Gonçalves, aqui de Brasília. A Keila Torres e a Camila Takanayage, também de Brasília. E os colegas de jornalismo, Rodrigo Caetano e Sérgio Duarte, também comemorando o aniversário. Nesse domingo, 20 de janeiro, dia do Fusca, aqui no Brasil, também foi aniversário de duas pessoas muito queridas, o João Pedro Martins e o professor Eric Vidigal, daqui de Brasília. E na sexta-feira, um vacilo imperdoável meu, foi aniversário do meu grande amigo Carlos André Laquintini, que dia 18 de janeiro, fez aniversário, acabou que eu nem falei com ele, que vergonha, mas fica um abração aqui pro Candré, comemorando 50 anos, o diretor do programa está me falando aqui, amigo dele também, né? Então, Candré, abração para você, parabéns, não deu para ir na sua festa de aniversário, desculpe também, né? Mas, enfim, acontece, fica o registro, um grande abraço em rede nacional aqui para você. Esse dia 21 de janeiro também é aniversário de várias cidades no Brasil. No Rio Grande do Norte, senador Georgino Avelino, na Paraíba, Serra da Raiz, no Paraná, Sulina, em Santa Catarina, Pomerode, em Goiás, Goiatuba e no Rio Grande do Sul, Redentora. Se você que está nos acompanhando mora em alguma dessas cidades, um grande abraço, estenda, por favor, os cumprimentos da equipe do Participação Popular aos seus vizinhos, aos seus conterrâneos. E não se esqueça que nós estamos contando com as suas mensagens sobre o tema do programa de hoje, o abandono dos idosos, a alta social. Vamos começar esse papo com a Luciana Leite, que é assistente social e viu esses casos de perto. Luciana, eu vou começar com aquela pergunta que eu imagino que passa pela cabeça de muitas pessoas que se deparam
com esse assunto e pensa de uma forma bem rasa e direta. Isso acontece por safadeza ou por falta de condições da família de cuidar dos seus idosos? Então, muita gente já vem, é safadeza, eu disse, será que a carapuça cabe na sua cabeça? Porque se é safadeza, começa com a safadeza da própria estrutura da falta de cumprimento de políticas públicas do Estado para a família. Ou seja, vem um problema social desse tamanho que não dá para botar em Exatamente. uma pessoa, Nós né? temos fragmentados políticas de criança, políticas de mulher, políticas do homem, políticas do adulto, políticas do idoso. Mas não importa um país que tem tantas políticas, se a gente não cumpre essas políticas públicas. É claro que você está numa unidade de saúde, você está no hospital, e a gente tem um trabalho interdisciplinar e o assistente social faz parte dessa equipe. Quando entra uma pessoa idosa, e ela já entra, principalmente se for no hospital público, já se caracteriza ali um olhar mais atento sobre a relação familiar. Se ele tem família, e se ele é um morador de rua, e se ele é uma pessoa que quebrou os seus vínculos familiares, mas se ele vem de uma instituição de longa permanência, de um abrigo, que história é essa? Mas também aquela informação, coloca nome, depois é um endereço errado, é um telefone errado, e não são dias ou meses. Tem idosos que chegam a ficar até anos em hospitais, onde se busca uma falta grande da própria política pública do Estado, que seriam instituições, hospitais de apoio para pacientes não tão graves que pudessem estar intermediando. Então, antes mesmo da gente falar que seria safadeza ou que seria negligência da família, eu acolho essa família, como diz Michele Perrot, da família não quero um nó, da família eu ainda busco um ninho. E nem sempre a família, e o Distrito Federal tem essa característica, nem sempre é a família consanguínea que acolhe, são os amigos, a solidariedade, as pastorais da pessoa idosa. Então, eu tenho um outro olhar. Existe o abandono, sim. Há o abandono da criança, há o abandono da mulher, há o abandono da família. Mas eu, antes mesmo de ver só o fator idoso, eu vou ver o fator família. E que família ele está inserido. E se não tem família, eu trago uma rede de apoio e de solidariedade. Acontece o abandono, acontece tudo isso, mas se eu também for estudar a história e esse idoso inserido no seu passado e no seu contexto, eu posso também descobrir que ele, em algum momento, também abandonou. Ele próprio, né? Talvez assim, ele tenha cortado os laços da família e isso acaba resultando numa situação dessa. Eu acho que na essência do que você disse, Luciana, é o que eu vou perguntar aqui para a Bianca Corbucci Rosier, é difícil generalizar, né? Sem dúvida, assim, as situações de cada família são histórias que dariam uma novela cada uma, certamente, é um universo cada história familiar dessa. Agora, para as autoridades lidarem com isso, como é o que você presencia na Defensoria Pública do Distrito Federal, fica difícil você encontrar uma regra geral para caracterizar o que é um abandono de uma pessoa idosa num hospital? Ou existe uma forma de identificar esses casos, assim, existe uma regra geral a ser seguida, pelo menos? Bom, nos casos de abandono das pessoas idosas, o Estatuto do Idoso, ele descreve uma determinada conduta, que é a de abandonar pessoas idosas em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou similares, ou deixar de prover aquelas necessidades básicas do idoso, né? Seja por ordem judicial ou lei. E nesses casos, existe a possibilidade de aplicação de uma pena de 6 meses a 3 anos e multa. E há casos, inclusive, em que é possível que essa pena ultrapasse os 12 anos, né? Agora, a quem se aplica isso? No caso de um idoso abandonado que tenha 4 filhos, os 4 estão sujeitos a essa pena? Tem que ser avaliado o caso concreto e, obviamente, a conduta de cada filho, no exemplo que você citou. Então, a autoridade policial, no caso, que é o que recebe, a autoridade que recebe imediatamente uma ocorrência desse sentido, ela vai verificar em que conduta cada pessoa dessa pode se enquadrar conforme a legislação. E existe o crime de abandono de idoso no Estatuto do Idoso, mas também crimes de abandono de incapaz no Código Penal e de abandono material. Então, tem que ser verificado casuisticamente. E pela sua experiência, quantos desses casos realmente resultam em pena? Se você tem um número, tem um acompanhamento? Olha, eu procurei esses dados, mas não encontrei, mas são, assim, existem vários casos, como a Luciana mencionou, e não é incomum que isso aconteça. As pessoas geralmente
elas por negligência, elas dão informações, fornecem informações de propósito erradas para o hospital, para os cadastros, mas como a Luciana mencionou também, tem aquele idoso que perdeu o vínculo familiar, ou às vezes tem uma pessoa que se dispõe a ajudar, mas não tem tempo, não tem uma residência com a estrutura adequada, então tem que ser avaliado realmente caso a caso e como medida excepcional a atuação do Estado. Você vê, tantas causas quanto até eventuais punições, né, precisam realmente de um acompanhamento que parece ser muito difícil. E realmente, nós também, na pesquisa para fazer o programa, procuramos números, dados sobre isso, e parece que não há uma referência oficial, né, Luciano? Você talvez acompanhe mais. Não há, existe, né? até porque, para mim, como assistente social, antes mesmo de judicializar o abandono, a gente tenta ver todas as maneiras de minimizar. Mas eu deixo também aqui uma interrogação, nós vamos ter um político participando e todos os telespectadores. Alguém já ouviu falar sobre uma punição do Estado na sua omissão? Pois é. A Essa família, é outra questão que a gente tem que o entrar. Estatuto do Idoso, ele faz muito mais da família um tiro ao alvo do que do próprio Estado. E o nosso amigo geriatra, Dr. Fratini, fala sempre, um país que precisa de leis para pedir proteção para criança e para idosos, tem que pensar muito na sua estrutura familiar. Uhum. Fica aí a pergunta, cadê também a punição do próprio Estado? Pois é, realmente, essa é uma questão importante que a gente não pode tirar de vista. Eu encontrei nessa pesquisa para o programa, eu encontrei um estudo que foi feito sobre abandono de idosos no Hospital São João Batista, em Viçosa, Minas Gerais. Um estudo de Gisele Dias de Castro Ribeiro e Daiane Citelli Barros. Elas analisaram entre 2009 e 2013 quantos idosos haviam sido abandonados nesse hospital e viram 48 casos, sendo 58% deles homens, 38% entre 80 e 89 anos. Né, a maioria deles parda, de cor parda. E a constatação, uma das constatações do estudo era a questão da violência e do abandono do idoso é um tabu e precisa ser mais discutida. E por isso até que a gente está realizando esse programa hoje para tratar desse assunto. Vamos ao centro de Brasília, que a Verônica Honório estava chamando a gente lá. Espero que o problema do microfone da Verônica tenha sido resolvido. Com você, Verônica. Oi, tudo bem? Eu acho que resolveu. Você está me ouvindo? Sim, aparentemente está tudo normalizado. Então tá bom. Agora eu estou aqui com o José Alves. Ele é cobrador, ele tem 65 anos e mora sozinho. E ele falou que está preocupado, porque ele mora sozinho. Você está preocupado com o quê? Com a minha idade, com o decorrer do tempo, eu ficar mais idoso e não ter quem vai cuidar de mim no futuro, né? Isso aí que eu estou preocupado. Você conhece alguém que foi abandonado pela família? Você tem alguém para cuidar de você, para ir te visitar? Não, no ato que eu me aposentar, eu vou para minha cidade, vou para Teresina, perto dos meus parentes, que lá eu me sinto mais seguro, né? Isso aí. Mas aqui você conhece alguém que está sozinho, que está abandonado? Não, não conheço. Eu vejo muitas pessoas aí, mas não são conhecidos meus. Então, certo é você voltar para a sua terra, né? Onde você tem mais familiares e para não ficar sozinho. Com certeza, é isso aí. Então é isso, Fabrício. Valeu, Verônica. Agradeço aí ao José Alves. E eu acho que essa situação dele é muito parecida com o que várias pessoas passam, né? Assim, não tem um parente direto ali, o filho, alguém para cuidar, alguém em contato direto, mas ao mesmo tempo a pessoa não quer ser um peso para os outros, não é? E como é que fica uma situação dessa? Bianca, vocês ali na defensoria, vocês percebem esse tipo de coisa também quando estão investigando um caso? Também existe essa situação? Sim, nessa situação, quando a pessoa ela tem uma renda relativamente boa, ela pode contratar um cuidador, né, com o passar dos anos e a depender das necessidades, ou pode inclusive optar por ir para uma instituição de longa permanência para os idosos, porque ainda que são os antigamente conhecidos como asilos. Uhum. Hoje em dia a gente tem que rever essa questão, porque muitas pessoas vão precisar se valer de um tipo de instituição como essa. Né, e isso até voluntariamente, né? Isso depende da vontade dos familiares. Sim, hoje
por exemplo, no Distrito Federal, nós temos 4 instituições como essa, conveniadas com o poder público, para aquelas pessoas que elas não têm capacidade financeira de arcar com uma instituição privada, que muitas vezes são bastante onerosas, já que fornecem diversos tipos de serviços, né, como alimentação, higiene, terapia, fisioterapia, tem nutricionistas, então são instituições que oferecem toda essa gama de serviços. Mas para quem pode, né? Para quem pode pagar. Aí é o problema que a Luciana falou. E onde entra o papel do Estado aí para quem não pode pagar, né? Mas já há uma grande mudança no perfil de uma instituição privada, pelo menos assim, no total aqui no DF temos as 4 que são conveniadas, mas das instituições privadas já estamos com mais, fazendo 15 a 16 ou 18, e eu pelo menos eu digo, eu tenho 4 alunos da minha pós-graduação que montaram a ILPI e que são ILPIs de um padrão de acolhimento. A ILPI é o quê? É instituição de longa permanência para idosos, que inclusive eu contesto falar longa permanência. A gente não conhece aqui no Brasil, eu pelo menos já ouvi dizer que talvez no Sul tenha algum programa de desinstitucionalização. Gente, por que longa permanência, Fabrício? Porque uma família não pode colocar um pai, uma mãe, um irmão, ou eu mesma opto por ir no momento de crise ou de risco social. Mas quando eu digo longa permanência, eu já estou deletando a possibilidade de retorno para a vida em comunidade. Então, o nome é esse que está desde o Estatuto do Idoso. Né? Claro. Então, já há uma mudança de perfil. E se nós verificarmos em outros países, para muita gente, ir para uma instituição é um presente. Aqui no Brasil, falar em instituição já é um preconceito, é abandono, é negligência e já é um tabu. Muita gente que precisa institucionalizar por uma necessidade real, não coloca por julgamento de terceiros. Terceiros esses que nem sempre são solidários e colaboradores da sua necessidade. E aí também pode cair nessa situação, até no enquadramento formal, como o abandono, né? Talvez as pessoas tenham um medo de... Não, mas ao buscar uma instituição de longa permanência, fica bem caracterizado também que é uma forma de cuidar. Tá, as pessoas, porque nesse caso... temos um professor, o médico Garcês, que escreve sobre a síndrome da insuficiência familiar e um ditado bem que diz, uma mãe cria 9 filhos, mas 9 filhos não cuidam de uma mãe. É um ditado que tem. Mas a verdade é que com a atual realidade, nós, mulheres inseridas no mercado de trabalho, que culturalmente era a grande provedora dos cuidados, a família diminuiu do tamanho, a expectativa de vida, pessoas vivendo 80, 90, 100 anos, os cuidados demandam bem mais tempo e há essa necessidade de redefinirmos o que realmente é abandono. Buscar um ILPI nem sempre é um abandono, é também uma forma de cuidar. Não, é exatamente, é importante que haja essa diferenciação, porque muitas pessoas talvez achem assim, mas eu vou botar o papai e a mamãe ali no asilo, as pessoas vão achar que a gente está abandonando, vamos largar e tal, e muitas vezes acaba que as pessoas por si só, não tem condições de cuidar melhor do que uma instituição especializada. Alguns comentários estão chegando para a gente pelo WhatsApp. A Márcia Guilhermete, de São Paulo, diz, numa época em que estamos nos preocupando com agressões ou descasos de animais, penso ser inadmissível abandonar um familiar idoso. O Jário Machado, de Joia, no Rio Grande do Sul, também manda, jamais abandonar os idosos. Vamos lembrar que um dia ficaremos idosos também. Aliás, feliz daquele que ficar idoso. Os verdadeiros ensinamentos vêm de onde? Dos idosos, é claro. São pessoas que alcançaram grande experiência de vida. Tá aí alguns comentários chegando para a gente. E nós temos também uma participação especial aqui no programa do Augusto Cutrim Gomes, que é promotor titular da Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa Idosa do Ministério Público do Maranhão. Augusto, tá ouvindo bem a gente? Boa tarde. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde à defensora, a Bianca, a assistente social, a Luciana, a família brasileira, a todos os ouvintes desse importante programa. Obrigado a você, Augusto, por nos atender, por estar disposto a estar com a gente aqui no Participação Popular, nesse início de tarde de segunda-feira. E eu queria te perguntar, Augusto, como é que é a situação aí no Maranhão? O que você vivencia aí? A situação é muito frequente esse caso de abandono de idosos em hospital por aí, a chamada alta social, isso acontece com frequência? E o que tem sido feito pelo Ministério Público em relação a esses casos? É importante dizer que o Maranhão também faz parte do Brasil, né? E como é uma região com baixíssimo índice de desenvolvimento humano, pra você ter uma ideia, metade dos nossos analfabetos, que chega quase a 1 milhão,
dos idosos são analfabetos. É muito comum nós recebermos praticamente semanalmente relatórios e contatos dos hospitais, em especial aqueles ditos de portas abertas, relatando que um determinado idoso já está em alta social e que a família não quer mais receber aquele idoso, ou aquele idoso não tem mais ninguém a ser contactado, aquele que deixou aquele idoso lá, deu o endereço errado, deu o telefone errado, e esse idoso realmente não tem nenhum contato. Então, são dois momentos diferentes. Um que ainda identifica os familiares e aquele que realmente não tem mais ninguém na vida. Ele realmente ficou completamente abandonado do seio familiar e social. No primeiro caso, quando é abandono familiar, a gente precisa dizer que família é essa e que família nós estamos falando, porque geralmente a família ela já sofreu toda espécie de massacre por falta de assistência, por falta de acesso à saúde básica, por falta de acesso à educação, e isso pode desencadear um outro entendimento, porque muitas vezes nós temos que ter um cuidado de primeiro ouvir o idoso. Se o idoso estiver com sua capacidade plena de autonomia e independência, nós temos que ouvi-lo, qual é a opção dele. Se caso ele diga assim, eu não quero voltar para este lar, como eu estou enfrentando um caso dessa semana, hoje eu recebi um contato, o idoso ele quer ficar no hospital, para vocês terem uma ideia. Uhum. E conversando com ele diz sempre, a razão que eu quero ficar aqui é porque aqui eu recebo atenção, aqui eu recebo carinho. E quando você conversa com a família diz assim, olha, aqui não tem nem móveis na minha casa, eu não tenho nem o que comer. Então, caos social, diferente daquele idoso que não tem mais nada, que geralmente a gente vai remeter, tentar colocar numa instituição de longa permanência, e aqui no Maranhão nós só temos uma para todo o estado. Então, isso aí já é um outro problema. Ela é estadual? Que nós temos enfrentado. É estadual, é municipal, federal? Só temos essa que é estadual. Para você ter ideia, no município de São Luís, que tem mais de 1 milhão de habitantes, não tem nenhuma. Hoje pela manhã estivemos com o prefeito e ele assegurou que até meados deste ano vai estar entregando uma instituição de responsabilidade do município. O que é importante dizer também, que mesmo tendo as filantrópicas, eu não sei como é a realidade aí em Brasília, aqueles idosos que estão com dependência total, aqueles que precisam de assistência 24 horas, as instituições filantrópicas não recebem, só a pública, e gera outra dificuldade, que são aqueles idosos que estão demenciados, com alto nível de Alzheimer, que não se lembra mais de nada, que perdeu a autonomia de tomar banho, de se alimentar, e esse precisa de uma assistência 24 horas. E a única instituição que nós temos é essa pública, com 40 vagas, 20 homens e 20 mulheres. E mesmo essas instituições precisam ser verificadas. Que condições elas estão funcionando? Se tem os profissionais adequados, se esse profissional entende o que é o envelhecimento, se ele tem algum conhecimento de gerontologia, se tem um médico geriatra, se ele sabe fazer uma escuta, porque senão ele vai praticar uma outra violência, que é a violência institucional, que nós estávamos vendo a nossa assistência social falando aí, que é a violência do Estado no momento que essas pessoas, primeiro, não têm um local e se tem, são mal recebidas ou são mal atendidas. Augusto, eu espero que possa ficar com a gente até o fim do programa, e eu não quero esgotar todas as fichas com você, mas eu quero adiantar uma pergunta para não perder o fio da meada, numa questão que a Luciana levantou, que é muito importante. Você apontou que aí no estado do Maranhão só tem uma casa especializada para essa longa permanência, né? Esse é o termo correto agora, do momento? Pois é, uma instituição de longa permanência estadual, né? Estatal, vamos dizer assim. E o que a Luciana falou cadê a responsabilidade dos entes públicos, sabe? Do governador, do presidente, do prefeito, enfim. Cadê a responsabilização? Que caberia talvez ao Ministério Público fazer essa cobrança. Agora, vocês também têm essa visão? Vocês têm instrumentos para fazer essa cobrança? Se existe um instrumento, por que ela não é feita?
É preciso dizer o seguinte, eu assim que assumi a promotoria do idoso, que vai completar 2 anos em junho, essa foi a primeira indagação. A primeira percepção que eu tive é que o idoso ele é invisível, ele não é olhado por ninguém, principalmente pelo poder público. Não há um interesse em fomentar políticas públicas por algumas razões. O que eu identifiquei de plano? Falta de um grupo organizado que possa fazer pressão sobre este gestor público. Uma outra questão é que, às vezes, esse idoso ele não vai ter os dividendos políticos que ele espera, como a questão do voto. Então, tudo isso precisa ser levantado e usado contra este gestor público. Nós temos mecanismos legais, que são os inquéritos civis, as ações civis públicas, mas aqui nós temos uma outra temática, porque essas ações, geralmente, você dá entrada e só vai ter resposta daqui a 10, 20 anos, quando, às vezes, a resposta é de forma positiva. O que nós temos feito é conversado, nós montamos aqui a rede de proteção idoso, que já existia, mas agora está muito mais forte, com vários órgãos públicos, sociedade civil organizada, e a gente mantém reuniões constantes, fazendo pressão, levando ao conhecimento da população, da existência desse problema que precisa que seja dada a atenção devida, porque a questão do idoso, assim como foi uma vitória da mundial, uma vitória da ciência, e que nós estamos envelhecendo mais, morrendo mais tarde, é importante que se entenda como se está dando esse envelhecimento, se é um envelhecimento saudável, participando da vida social, ou se é um envelhecimento doentio. Como é que nós vemos esse idoso, como é que a própria sociedade olha para esse idoso, se como mais uma pessoa componente da sociedade civil ou como um peso social, aquele que só vai causar despesas na saúde pública ou vai criar dificuldades na família, porque a família acha que ele é ultrapassado, ele é um velho chato, ele é um velho gagá, e só tem interesse por este idoso, isso é muito comum aqui entre nós, enquanto ele pode, de alguma forma, contribuir com o seu dinheiro, com os seus valores. E aí vem uma outra violência, que é a violência financeira, e às vezes esse pequeno valor que se configura em um salário mínimo, o menos beneficiado é o próprio idoso, porque ele vai sustentar toda uma família que ficam ali em volta dele, e a partir do momento que ele não consegue mais dar nada, ele joga fora. É isso que acontece aqui e nós viemos combatendo. Mas essa responsabilização dos gestores públicos é importantíssima e nós sempre estamos divulgando e sempre colocamos, como disse a nossa assistente social que está no estúdio, a maior violência que nós temos é a violência institucional ou a violência estrutural, em todos os termos. Eu já vou pedir, Augusto, para Luciana Leite comentar também, mas antes vamos de novo ao centro de Brasília, porque a Verônica Honório estava chamando a gente de lá. Verônica, com você. Olá, Fabrício. Então, eu encontrei aqui a dona Marilda, que também tem familiares que moram fora de Brasília. A mãe dela mora em Ribeirão Preto, São Paulo, e quando ela precisa de cuidados, a dona Marilda vai lá visitá-la. Como é que é isso, dona Marilda? Quando ela fica doente, idoso sempre fica doente, né? Ela agora mora num lar para idoso, mas quando ela fica precisando de internação, aí eu me desloco para lá, para o estado de São Paulo, para ficar com ela no hospital. E lá, você falou que tem irmãos lá também, né? Eles ajudam a cuidar da sua mãe. E como é que foi esses cuidados? Falou antes dela ir pro lar, vocês que dividiam esses cuidados? Nós dividimos. Antes dela ir para o lar, ela ficava um pouco na casa de cada um. Mas estava ficando muito difícil, porque ela precisa de cuidado 24 horas. Ela não dormia, ela não comia e tinha que ficar cuidando dela. E vocês não tinham condições de pagar um cuidador para cuidar dela? Não tinha. Não tinha, então cada um cuidava um pouco. Agora a gente continua, mesmo ela morando no lar, a gente continua cuidando. Porque quando ela fica doente, eu vou para ficar com ela na internação. E lá, quando ela precisa de um médico, assim, só uma consulta comum, os meus irmãos levam ela de carro. Vão buscá-la no lar e levá-la para consulta. Então, mesmo hoje, ela estando num lar, você acha que a família está conseguindo dar esse carinho para ela, dar essa atenção, visitá-la? Sim, a gente é bem participativo lá no lar, porque tem eventos,
E a gente participa, quer dizer, os meus irmãos participam, eu não, porque moro mais longe. Mas a gente sempre vai buscar ela aos fins de semana para ficar em casa. Assim, ela morando lá no lar, ficou melhor para a gente cuidar dela. E ela tá com a cabeça melhor também. Ela mudou a medicação e agora ela tá melhor. Ela já se lembra de todo mundo e agora tá melhor. É isso, muito obrigada, viu, Marilda? Fabrício. Valeu, Verônica. Obrigado. Agradeço aí a Marilda, que trouxe um pouco de situação da vida real, eu acho, de muita gente, muitos assuntos interessantes que dá para extrair do que a Marilda falou. Mas eu vou pedir para a Luciana Leite comentar ali, antes que a gente perca o fio da meada, Luciana, o que o Augusto Cotrim falou lá do Ministério Público do Maranhão. Pois é, nós falamos muito no poder executivo, né, nas políticas de gestão do município, do estado, mas eu estou aqui na Casa de Legisladores. O poder legislativo, ele tem muito a ver com a criação do próprio Estatuto do Idoso. A Política Nacional do Idoso na década de 90 foi uma política do executivo. O Estatuto do Idoso veio do legislativo com o judiciário trazendo as penalidades. Mas então, quais são as políticas que nós podemos verificar também dentro de uma Câmara Legislativa? Como eu posso pensar em criar audiências públicas para discutir esta realidade em que no meu município eu posso ter uma política municipal do idoso? Eu escrevo, o Distrito Federal tem uma política distrital do idoso, Fabrício, mas eu pergunto, nem 5% da população tem conhecimento. E eu faço aqui um desafio. Eu acho que dos legisladores, do executivo, pouquíssimos têm conhecimento, que aqui tem uma política distrital. Então, a grande questão também vem essa. Quem criou, quem faz a lei? E muita gente diz, o meu idoso, o meu programa. Não, o protagonismo do idoso é fundamental. Muita gente se sente ator principal de uma história onde ele ainda é o coadjuvante. Você vê na maioria dos conselhos municipais, estaduais e Conselho Nacional, façam essa pesquisa. A maioria dos integrantes são pessoas que ainda não são idosos. A maioria das pessoas que falam pelos idosos não trabalham o entendimento de saúde como qualidade de vida e não só a falta da doença. Pois aparentemente estão querendo capitalizar em cima da questão, né? Sim, a Organização Mundial diz que é mais importante, gente, aumentar os anos na vida ou dar vida aos anos vividos. E vida é cidadania e empoderamento. Agora, Luciano, o Augusto falou da questão assim, de que é difícil você judicializar uma questão, por exemplo, usar o próprio mecanismo do Estatuto do Idoso para responsabilizar os agentes públicos, porque essas ações demoram demais e acabam não dando em nada. Mas isso também não faz com que a situação permaneça eternamente? Será que em algum momento não é necessário começar uma cobrança mais eficiente mesmo, das punições, inclusive, porque não adianta o Legislativo fazer lei aqui se ela não for cumprida, né? Eu tenho uma experiência, eu morei 2 anos numa ILPI aqui em Brasília, na década de 80, e o dirigente da ILPI, quando chegava a vigilância sanitária, que eu parabenizo a vigilância sanitária do DF, que capacita profissionais, gestores das ILPIs a um padrão melhor de atendimento, mas quando alguém chegava para discutir o tamanho do quarto, a questão toda, ele dizia assim, vamos comigo no corredor de um hospital público e eu quero ver a senhora ou o senhor usar as mesmas questões que está usando comigo aqui dentro de uma unidade pública de saúde. Então é importante que as pessoas comecem a pensar nisso também. Se essas cobranças para o Estado, e eu não desisto, Fabrício, verdadeiramente eu acredito na possibilidade de mudar uma realidade. E eu vou envelhecer acreditando que eu faço essa mudança. A realidade não me satisfaz, então eu quero mudar. Mas nesse caso aí, então, seria preciso a ação do próprio cidadão ali? As autoridades não poderiam fazer alguma coisa? Com certeza. Esse ano, possivelmente, teremos a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Idosos de todo o Brasil, não sejam objetos de profissionais que usam da sua vez e da sua voz. Participem das conferências municipais, participem dos fóruns. Vamos falar, vamos dar voz às pessoas que estão envelhecendo. Na antiga LBA, em 1987, eu achei um quadro, na L2 Norte, estava escrito: quem respeita o passado e aprende com ele tem segurança de caminhar no futuro. É a história de quem vive o Brasil. Fabrício? Pois não, Bia. Eu posso só fazer 2 considerações em relação à responsabilidade do Estado. A primeira delas com certeza, a necessidade de criação de mais instituições de longa permanência, que óbvio que todo mundo sabe disso, que o número de idosos está aumentando consideravelmente. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, em 2060, espera-se que um número de 2 idosos para 1 jovem.
Então, a nossa população idosa vai aumentar consideravelmente e não existem instituições de longa permanência com vagas disponíveis para atender toda essa demanda. Hoje aqui no DF são 4 somente, com 242 vagas e mais de 100 pessoas na lista de espera. Então, quando existe uma pessoa que ela precisa, que existe um risco para a saúde, para a vida dela, ela pode procurar a Central Judicial do Idoso, a Defensoria Pública, e a gente propõe uma ação que nós chamamos de ação de abrigamento, pedindo para que o juiz condene o Estado a abrigar essa pessoa numa Mas aí instituição é caso a caso também, né? É individual. É individual. E se não tiver se não tiver vaga, ele tem que arcar com os custos em uma instituição privada. Então, é possível fazer isso, mas também é possível, e seria interessante se o Estado criasse também os centros-dia, que aqui no Distrito Federal a gente não tem, que seria uma alternativa não tão drástica, né, de colocar essa pessoa em acolhimento ali 24 horas por dia. Mas justamente onde possa passar o dia, né? Onde possa passar o dia. Então, esse idoso vai pela manhã, retorna à tarde para casa, aqueles com vínculos familiares, e ali todos os serviços, né, de medicamentos, higiene, alimentação, tudo que ele precisa com uma equipe multidisciplinar vai ser oferecido para ele. Então, isso seria uma forma eficiente do Estado investir nessa situação, nesse problema. Amenizaria. Uma prevenção até, né, doutora? Uma de doenças, Agora eu queria fazer uma pergunta bem rápida, a resposta, se possível. Mas é que em 2017 foram noticiados alguns casos em que a Defensoria Pública do Distrito Federal, inclusive, teve que atuar e apareceu aí nessa questão, a respeito de um problema do outro lado, que são hospitais exigindo a presença de acompanhantes 24 horas para manter um idoso internado ali, para evitar esse tipo de problema, aparentemente. Mas isso é ilegal, não é? É ilegal. O Estatuto do Idoso, ele prevê o direito da pessoa idosa ter um acompanhante quando estiver internado. E se esse direito for negado, tem que ser por escrito. Agora, direito não se confunde com dever. A família não tem a obrigação de providenciar um acompanhante para estar ali. Enquanto a pessoa idosa está internada em um hospital, a obrigação de providenciar todos os cuidados indispensáveis à saúde e à vida dessa pessoa cabe ao hospital. Fabrício, eu quero alertar que também a ILPI não é obrigada, doutora. Nós temos muitos casos de pessoas, inclusive essa família que falou há pouco, parabéns, mas muitas unidades de saúde cobram dos profissionais das ILPIs a saída de um profissional para ir às unidades públicas de saúde acompanhar os idosos. Fica difícil, né? Inviável, né? Porque ele está ali contratado para cuidar de 10, 15, 20 idosos. Eu dei uma alternativa. Tudo bem, o profissional da ILPI vai, mas ele vai levar os outros 15 idosos que ele é pago para cuidar. Tem leitos para todo mundo aí. A incoerência está aí. Aí bate no problema da falta de estrutura, né? A Marta Sueli, que está sempre com participação popular, mandou pra gente uma mensagem pelo WhatsApp, lá de Amargosa, na Bahia. Ela disse: eu tomo conta da minha mãe de 88 anos e não abro mão desse cuidado, pois amanhã quero que os meus filhos façam o mesmo por mim. E tomara que isso aconteça, né, Marta? A gente está vendo que nem sempre é possível, algumas pessoas conseguem dar um jeito, outras não. Bom, nós estamos no telefone do Participação Popular agora, o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, que é o primeiro vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui na Câmara. Deputado Nascimento, está ouvindo a gente? Estou ouvindo, muito interessante o debate, muito bom ouvir aí pessoas que falam com tanta clareza, como a Rosana, a Luciana, a Bianca, enfim, o promotor também, o Augusto, muito interessante. Parabéns aí, senhor. Legal, obrigado. Obrigado, deputado, por nos atender. Obrigado pelas palavras. Que bom que o senhor está gostando do papo, porque, ao que parece, esse é um assunto que precisa ser mais debatido na sociedade e aqui na Câmara dos Deputados também. Essa questão do abandono dos idosos, da alta social, que não é só um problema brasileiro até, né? Eu espero que a gente possa falar um pouquinho de como essa situação ocorre no mundo. Agora, uma questão que a gente está discutindo aqui, deputado, se eu estou entendendo bem a linha do debate, é que até o próprio Estatuto do Idoso, ele, de uma maneira até por bons motivos, ele joga para a família uma responsabilidade de cuidar dos seus idosos como uma coisa benéfica, mas ao mesmo tempo isso acaba fazendo com que o Estado muitas vezes se omita.
e não cumpre as suas obrigações sociais, né, fornecer a estrutura para que os idosos sejam bem atendidos. Como que o senhor vê essa questão, como que a Comissão do Idoso aqui da Câmara dos Deputados tem tratado desse assunto? Olha, boa tarde primeiro a todos, e é claro que nós olhamos isso com muita preocupação. Lamentavelmente, essa coisa também de nós jogarmos tudo para o Estado acabou também levando uma situação que, lamentavelmente, as pessoas acham o seguinte: bom, o problema do idoso não é um problema familiar, é um problema do Estado, não é? Eu acho que não, eu acho que, claro que o Estado tem que ser a sua responsabilidade. O Estado não pode se furtar desta responsabilidade, porém, há necessidade de que a família também tenha prioridade no cuidado com seus idosos. Não é simplesmente... Eu vejo, por exemplo, eu já fiz situações em algumas casas em que idosos estão, e quando você pergunta o que ele gostaria, a pessoa gostaria de voltar para minha casa, não é? Tudo que o idoso quer é ficar ao lado da sua família, ficar ao lado dos seus netos, ficar ao lado... Ah, mas aí o pessoal diz, não, mas o problema é o seguinte, o problema é do Estado. Não, o problema não é só do Estado. Eu estava vendo, por exemplo, a Marta da Bahia aí dizendo o seguinte: olha, eu cuido da minha mãe tem 80 e tantos anos, e eu vou fazer isso porque eu quero que os meus filhos tenham exemplo disso. Porque a vida é uma lei da semeadura. Se você não dá exemplo de cuidar dos seus idosos, provavelmente você vai também ficar numa condição que os seus filhos também não vão cuidar de você, não é? Quer dizer, então simplesmente vão terceirizar o problema. Assim como hoje, lamentavelmente, já se terceiriza os filhos, então os filhos depois terceirizam os seus idosos. Agora, o Estado tem espaço para tudo isso? Quando nós estamos hoje vendo, a própria Organização Mundial de Saúde diz que em 2025 nós vamos ser o 6º país do mundo em número de idosos. Quer dizer, onde é que nós vamos chegar? Tem recurso para tudo isso? Lamentavelmente não tem, não é? Hoje nós temos falta de cuidadores, hoje nós não temos uma educação clara e solidariedade por parte dos filhos, não é? Quer dizer, então é claro que quando você pega o artigo 229 da Constituição, que é o dever de assistir, de criar e educar os filhos, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar as carências ou necessidades do idoso, tá? Agora, o problema é o seguinte: nós precisamos saber hoje que esse choque entre o Estado e a família, ele precisa ser resolvido. Agora, a família tem que ter responsabilidade também sobre isso. Não dá para jogar tudo nas costas do Estado. Pois é, essa dualidade é uma coisa que parece ainda que realmente é uma bola dividida que não está muito bem definida, por isso talvez até o assunto precise de mais debate. Agora, a gente pesquisando para o programa, nós encontramos aqui na Câmara dos Deputados o projeto de lei 3145 de 2017 do deputado Vicentinho Júnior, do PSB de Tocantins, que, em suma, ele tira o direito de herança dos filhos e netos que abandonarem o idoso em hospitais, em casas de saúde, tudo mais. Está pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça desde 31 de outubro de 2018, parece até que está... Desses projetos que tratam do assunto, é o que estaria mais perto de ser votado. Ele estabelece uma punição, então, portanto, para a família. E nesses casos de abandonos dos idosos nos hospitais, nas casas de repouso, criminalizar a família de alguma forma, isso é uma solução, ou pelo menos é uma necessidade, na opinião do senhor? Eu acho que tem que criminalizar sim, não é? Eu acho que não pode hoje, por exemplo, você vê, lamentavelmente, que você vai nos hospitais, e provavelmente aí as nossas colegas aí do debate, tanto a doutora Luciana como a doutora Bianca, elas e o promotor também, Augusto, eles sabem disso. Hoje, por exemplo, a pessoa leva um idoso, coloca no hospital, ele dá um endereço falso, ele dá um endereço de correspondência totalmente falso, faz um cadastro falso, porque é o seguinte: olha, eu estou trazendo aqui, estou jogando aí, estou indo embora. E na hora que morrer, eu venho buscar o atestado de óbito para poder... se eventualmente fizer o sepultamento, não é? Ou, no caso, porque querem deixar também para o Estado, eu quero o atestado de óbito para poder fazer. Quer dizer, será que é essa sociedade que nós queremos? Agora, eu acho que o projeto do deputado Vicentinho está muito certo, tá? Vamos dar alguma coisa a quem cuidou, que talvez seja uma forma, inclusive, de alguém tentar ter cuidado com essa pessoa. Pelo interesse ou não pelo interesse, mas o importante é o cuidado que o idoso vai ter. Porque não dá para nós termos hoje filhos que simplesmente largam, jogam
e depois simplesmente ficar na expectativa da herança. Não está certo isso. Uhum. Então, eu sou a favor do projeto do deputado Vicentinho, vou votar a favor e vou trabalhar para que o projeto se torne uma realidade. Tá certo, deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo. Obrigado por ter nos atendido aqui no Participação Popular, deputado. Grande abraço. Eu que agradeço, um forte abraço a todos vocês e que o nosso povo brasileiro tenha consciência de que é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra. Se não honrar o pai e a mãe, vai honrar quem? O Estado vai honrar quem? Não é? Então vamos nos cuidar quanto isso e vamos nos preparar que todos nós vamos chegar à velhice. Um forte abraço a todos vocês e uma boa tarde. Abração, deputado. Boas palavras aí para o encerramento. Chegou uma mensagem para a gente da Giana Fagundes pelo YouTube. Ela não disse de onde mora, mas é uma pergunta que eu acho que cabe principalmente ao Augusto, lá do Ministério Público do Maranhão, e a Bianca, da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, da Central Judicial do Idoso. Ela diz: o meu pai tem 64 anos, ele é alcoólatra, mas diz que é feliz assim. Nesse caso, eu devo interná-lo em uma clínica de reabilitação? Bianca, você pode começar? Posso, sim. Bom, em relação a esses casos, em primeiro lugar, é necessário passar por uma avaliação de um médico, um psiquiatra, para verificar se aquela pessoa tem sua capacidade cognitiva alterada ou não, porque talvez ele realmente tenha essa doença do alcoolismo ou não. E se tiver, é complicada essa internação compulsória, né, pelo Estado. A pessoa, ela tem que reconhecer que está doente para ser internada. Então, nesses casos, fica bem, assim, aqui no Distrito Federal, só em casos muito excepcionais, com um atestado de um psiquiatra que diga que essa pessoa, ela tem problemas graves de vício. Augusto Cotrim, Ministério Público do Maranhão, tem algum conselho aí para a Giana também sobre esse assunto? Para a Giana, eu quero dizer o seguinte, que, como muito bem disse a nossa defensora, a pessoa, para buscar tratamento ou ser internado, tem que ser voluntário num primeiro momento. A gente não sabe aí, nesse caso, se o pai que fez o contato, da nossa ouvinte, ele se declara alcoólatra. Talvez ele entenda que ele não é alcoólatra, que é o grande problema. A pessoa assumir este grave problema, que é uma doença: olha, eu sou alcoólatra e preciso de socorro. Porque qual é o desdobramento do alcoolismo? É o autoabandono, a autonegligência, a pessoa deixa de cuidar de si própria. E nesses casos, como é que se age? E o que a nossa defensora falou está corretíssimo. Vai se buscar esses profissionais, geralmente psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, para levantar a vida deste idoso, como é que ele está convivendo, o que o levou àquele estado de alcoolismo, se é início de alguma depressão, se é uma fuga do seu problema cotidiano, para daí se buscar uma solução negociada. Realmente, a internação compulsória é a última das soluções. O que nós tivemos um caso aqui ano passado, aqui no Maranhão, em São Luís, no caso do alcoólatra, mas porque ele abandonou, ele saiu de casa e foi encontrado num corredor desses corredores de rodoviários, altamente agressivo, já completamente quase sem roupa, e a Secretaria de Assistência Social entrou em contato conosco, nós movimentamos a rede com esses vários profissionais, e isso é importante enfatizar, é importante dizer que não é só uma categoria profissional, ou só o Poder Judiciário, ou só quem milita no sistema judiciário, e é importante que se diga que às vezes nós somos tentados a achar que nós temos soluções em tudo e deixamos de ouvir esses profissionais, como assistentes sociais, que são para mim aqui no meu braço direito, aqui no meu trabalho, os psicólogos, aquelas pessoas que têm atuação direta. Aí sim, aí pode-se partir, porque ele estava agressivo, ele estava correndo risco de atravessar uma pista, ser atropelado, então pondo em risco a vida dos outros e a sua própria vida. Aí sim cabe uma questão de uma internação compulsória. Eu queria voltar a uma questão para não ficar nenhuma dúvida. Tem que ser bem rapidinho, tá, Augusto? Estamos chegando no final do programa aqui. Só para dizer o seguinte, o que nós colocamos aqui como meta do trabalho nosso da promotoria foi sair do gabinete. Nós não ficamos presos ao gabinete, ao conforto, recebendo passivamente as demandas. Nós saímos, nós visitamos hospitais, nós visitamos e fiscalizamos as instituições de longa permanência e mantemos reuniões constantes com os conselhos municipais e estaduais do idoso.
ou seja, entender o que está acontecendo, se ficar dentro de um contexto. Nós só entramos com ações penais. Ano passado foram 98, sendo o último dos caminhos. Assim como nós entramos com ações civis públicas, que são ações paraestruturais, também no último momento, quando nós conseguimos um termo de ajustamento de conduta. Essas ações causuísticas, ações individuais, de pessoas que faltam leito, que faltam remédio, essas pessoas geralmente a gente demanda quando não consegue por meios do poder público ou porque não tem vagas nos hospitais, isso é outro problema, vai para os corredores porque não tem maca suficiente. Aí você obrigar o poder público a custear aquele tratamento no hospital particular. Tá certo, Augusto Coutrinho Gomes, a gente teve um probleminha até no áudio aí no final da sua fala, mas pelo tempo do programa a gente não vai poder voltar aí com você, Augusto. Eu queria já agradecer, reforçar o agradecimento a você por ter nos atendido aí em nome do Ministério Público do Maranhão, nessa edição do Participação Popular sobre a questão do abandono dos idosos. Muito obrigado por ter estado com a gente, Augusto. Eu agradeço pela lembrança, né? Que às vezes o Nordeste, em especial o Maranhão, a gente também aqui tem uma atuação e foi muito importante ouvir a colega defensora e a nossa assistente social, assim como o deputado, a opinião dessas pessoas, porque enriquece o nosso conhecimento. A gente aprende também no nosso dia a dia. Parabéns pelo programa, sucesso e que Deus abençoe a todos. Tá certo, obrigado, Augusto. Legal que você gostou. Espero que participe de outros debates que a gente venha fazer sobre esse assunto. Vamos ao centro de Brasília com a Verônica Honório, que chamou a gente mais uma vez. Rapidinho aí, Verônica, com você. Fabrício, eu encontrei agora que o Argemiro, ele tem apenas 19 anos, mas já cuida do pai dele, que tem 65 anos. Só moram os dois porque as irmãs casaram, não é isso, Argemiro? Exatamente. Como é que você precisa... Por que você precisa cuidar do seu pai? Quais as dificuldades que ele já tem hoje, que ele precisa de uma pessoa? Eles têm alguns problemas crônicos, artrite, artrose, tem o pulso quebrado também, bico de papagaio, não consegue abaixar, né? A gente tem que estar ajudando ele a lavar uma louça, fazer uma comida, entre algumas outras coisas também. E suas irmãs também ajudam? Como você faz para estudar? Bom, continuo meus estudos normalmente, as minhas irmãs, elas ajudam financeiramente, né? No caso, alguma coisa que falta no dia a dia, mas nada que foge fora do comum. E um cuidador, você se preocupa com o futuro, assim? Porque daqui a pouco você vai ter que trabalhar também, e vocês vão ter condições de pagar um cuidador para cuidar do pai de vocês? Bom, certamente sim, a gente pensa muito nisso, né? Porque a gente perdeu meu avô recentemente e a gente pensa assim, em arrumar uma pessoa que cuide bem dele. Muito obrigada, viu, Fabrício? Valeu, Verônica. Assim como a Argemiro, todo mundo tentando dar um jeito, né? Se virar aí para cuidar dos seus idosos. Olha, esse programa renderia muito mais, mas eu tô vendo que a gente já está estourando o tempo. Eu só tenho condições aqui de agradecer a Bianca Kobuth Rosier, da Defensora Pública e integrante do Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Bianca, muito obrigado por ter estado com a gente. Eu que agradeço, Fabrício, pelo convite. E Luciana Leite, assistente social gerontóloga, obrigado por ter aceito o nosso convite também no Participação Popular. Parabenizo São Paulo por ter um programa público de cuidadores e digo ao deputado que propõe uma audiência pública. Penalizar mais ainda a família por uma questão de herança de um bem material, se já está no hospital público abandonado, certamente não tem tanto bem material. Eu prefiro investir no bem afetivo, amoroso e comprometedor de uma relação saudável do que penalizar por um bem material. Vou participar de audiência pública, vou propor audiência pública sobre esse projeto de lei. Entre em contato com a comissão da pessoa idosa aqui da Câmara, porque realmente esse ponto que você colocou é muito bom. É um dever de casa desse programa, programa interativo e operativo. Pois é, eu espero que a Participação Popular tenha pelo menos começado a discutir um pouquinho essa questão. Muito obrigado mais uma vez, Luciana. E obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. A gente volta na quarta-feira, 13h. Eu sou Fabrício Rocha. Grande abraço, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.